Há algo que separa quem chega longe de quem vive começando de novo. E não é talento, não é sorte, e muito menos motivação. O que realmente faz alguém vencer é a capacidade de continuar, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando nada parece estar dando certo. A diferença está em quem mantém o ritmo, ainda que o corpo peça descanso e a mente invente desculpas. Pense em quantas vezes você começou algo empolgado, uma nova meta, um projeto, um treino, um hábito. Nos primeiros dias, tudo é energia, foco e vontade. Mas então vem o cansaço, o atraso, a dúvida, e você pensa, hoje não vai dar, amanhã eu volto. E esse amanhã vai se repetindo, até virar mais um sonho deixado para trás. Mas existe um tipo raro de pessoa que decide agir mesmo sem vontade, que não espera o humor melhorar nem a inspiração aparecer. Essa pessoa entende que a consistência é mais poderosa que a motivação, porque motivação é emoção, e emoção muda o tempo todo. Mas consistência é decisão, é escolher aparecer, mesmo quando seria mais fácil sumir. Os grandes que Napoleon Hill estudou, Ford, Carnegie, Edison, não foram guiados por sorte. Eles foram guiados por ritual. Eles tinham dias ruins, dúvidas, medo de falhar, mas faziam o que precisava ser feito. Acordavam, trabalhavam, tentavam de novo, e cada repetição se tornava um tijolo invisível construindo algo sólido, enquanto outros ainda esperavam o momento certo. A verdade é que ninguém constrói nada grandioso em dias perfeitos. Os dias difíceis são os que moldam o caráter. É fácil fazer o que precisa quando tudo está bem, mas o poder está em continuar quando tudo parece empurrar você para parar. Essa é a essência da consistência. Agir não porque você quer, mas porque você escolheu. E aos poucos, isso muda tudo. Quando você cumpre uma promessa feita a si mesmo, por menor que seja, nasce algo dentro de você, confiança própria. Cada vez que você vence a vontade de desistir, sua mente entende, eu posso confiar em mim. E quando você confia em si, o jogo muda. Você para de depender da aprovação dos outros, para de esperar ânimo e começa a agir por convicção. É assim que a disciplina se transforma em liberdade. Sim, liberdade. Porque ser disciplinado não é viver preso a regras, é se libertar da tirania das desculpas. É não ser refém do não estou com vontade. É poder olhar para o espelho e dizer, eu decido o que acontece comigo. Não o medo, não o desânimo, não o cansaço. A consistência é o treino diário da alma. Você não precisa mudar o mundo hoje. Comece pequeno, 5 minutos de leitura, 10 de movimento, um ato simples que diga para o seu cérebro, eu continuo. E amanhã você faz de novo. E depois, mais uma vez, até que o ato vira hábito. E o hábito vira identidade. Não se trata de perfeição. Você vai falhar. Vai faltar um dia, 2 talvez. Mas o que realmente importa é o quanto você volta rápido. Quem aprende a recomeçar rápido nunca perde o ritmo. A vitória não está em nunca cair. Está em levantar sem drama, sem culpa, sem promessas de na segunda eu começo de novo. Apenas levante e siga. E quando parecer que nada está mudando, lembre-se disso. O crescimento é silencioso. O progresso raramente faz barulho. A flor cresce em silêncio. A mente forte também. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que não é mais a mesma pessoa que começou. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você decidiu não parar. E se essa mensagem está tocando algo em você agora, respira fundo e promete para si, eu vou aparecer, mesmo sem vontade. Não amanhã, hoje. E se esse vídeo te inspirou a continuar, deixa o like e se inscreve no canal. Não é só para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas, é um compromisso com você mesmo.
Cada vez que você escolhe o crescimento, a sua mente entende: é isso que eu sou agora. Então anote essa frase em algum lugar onde você veja todos os dias. A constância é a semente da liberdade. Repita sempre que pensar em desistir. Porque quando você se torna uma pessoa que aparece, o universo começa a aparecer também. Você já percebeu que o maior inimigo da consistência não é o fracasso? É a espera pelo momento perfeito. Quantas vezes você já disse a si mesmo: quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais preparado, quando as coisas se acalmarem, mas esse quando nunca chega. Porque a verdade é que o momento perfeito nunca existirá. Quem realmente muda a própria vida não espera as condições certas, ele cria as condições certas. Napoleon Hill dizia que a procrastinação é o assassino silencioso dos sonhos. Ela não aparece gritando. Ela sussurra: depois. E o depois vira amanhã. O amanhã vira semana que vem. E de repente um ano passou e você continua no mesmo lugar. Não porque você não sabe o que fazer, mas porque deixou o medo e a dúvida decidirem por você. Procrastinar não é preguiça, é medo disfarçado. Medo de errar, medo de parecer bobo, medo de falhar mais uma vez. Mas a única maneira de enfraquecer esse medo é agir, mesmo tremendo, porque a ação é o antídoto de toda resistência. E por menor que seja o passo, o movimento muda o estado da mente. Quando você começar algo e sentir aquela voz interna dizendo: não vai dar certo, não tente discutir com ela. Apenas diga para si: eu só vou começar por 5 minutos. 5 minutos de foco total. E quando perceber, estará lá há meia hora, imerso, sentindo o poder da ação. A mente cria resistência até o momento em que você se move. Depois disso, ela se rende. É por isso que o segredo não é esperar motivação, é gerar movimento. A motivação vem depois da ação, não antes. Você não precisa estar inspirado para agir. Você precisa agir para se sentir inspirado. A diferença é sutil, mas muda tudo. Pense em um atleta. Ele não treina porque está animado todos os dias. Ele treina porque decidiu quem quer ser. E você também precisa decidir: quer ser alguém que começa ou alguém que termina, alguém que fala ou alguém que faz. Perceba, a vida recompensa quem permanece, não quem promete. Aquele que mostra constância vence até os mais talentosos, porque o talento brilha no começo, mas é a disciplina que o mantém aceso quando o entusiasmo apaga. E é nessa hora que você precisa lembrar o motivo pelo qual começou. Talvez o seu sonho pareça distante agora. Talvez você tenha recomeçado tantas vezes que duvide se é capaz. Mas escute, você não está fracassando, você está aprendendo a permanecer. Cada recomeço é um ensaio para sua vitória final. E quem aprende a ficar, quando todos já foram embora, se torna inquebrável. E se tem uma coisa que Napoleon Hill deixou muito clara, é que o sucesso é construído no invisível, nos momentos em que ninguém aplaude, ninguém vê, ninguém entende. Mas é ali que você está se tornando alguém diferente. Cada pequeno ato de disciplina é uma semente plantada. E o tempo, inevitavelmente, faz germinar aquilo que você insiste em cultivar. Por isso, toda vez que o desânimo chegar, lembre-se, não é sobre sentir, é sobre decidir. Faça o que precisa ser feito, mesmo que o seu humor não acompanhe. O seu corpo pode não querer, mas o seu propósito precisa vencer. E não confunda consistência com perfeição. Você vai falhar, vai se atrasar, vai perder o ritmo, e tudo bem. O que importa é o retorno, não a queda. A consistência não exige que você nunca falhe, apenas que você nunca desista de recomeçar. Então hoje, decida voltar. Não amanhã, não quando sobrar tempo. Hoje. E se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu escolho permanecer. Escreva isso como um compromisso com a sua própria evolução, porque as palavras que você escreve moldam o seu destino,
tanto quanto as ações que você toma. A partir de agora, cada pequeno ato é uma declaração de quem você quer ser. Não espere mais o dia certo, a chance perfeita ou o alinhamento das estrelas. Você já tem tudo o que precisa para começar. O tempo certo é agora e o lugar certo é exatamente onde você está. Há um momento em que a maioria das pessoas para. Elas não desistem porque são fracas, mas porque se sentem sozinhas no esforço. Quando ninguém mais aplaude, quando os resultados ainda não aparecem, quando o progresso parece invisível. E é justamente aí que o destino se separa entre quem tenta e quem vence. Quem continua mesmo sem ver resultados imediatos, entende uma das leis mais poderosas da vida. Tudo que é constante cresce, mesmo que lentamente. Você pode não perceber, mas cada pequeno ato de disciplina está te transformando. É como o gelo que começa a derreter aos poucos. Nada parece acontecer até que, de repente, tudo muda de estado. Napoleon Hill dizia que a persistência é o elo invisível entre o sonho e a conquista. E essa persistência não nasce de grandes gestos. Ela nasce de pequenas decisões tomadas todos os dias. Acordar no horário, mesmo cansado. Cumprir uma tarefa, mesmo sem ânimo. Escolher o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Esses momentos são invisíveis para o mundo, mas são vistos pelo universo. E é neles que você está provando o quanto quer aquilo que diz querer. Pense em algo simples. Um músico que treina escalas todos os dias. Ninguém o aplaude por isso. Mas enquanto o mundo dorme, ele está se tornando um mestre. E um dia, quando subir ao palco, as pessoas vão chamá-lo de talentoso, sem saber que o talento, na verdade, era apenas disciplina disfarçada de rotina. É assim que funciona com você também. As pequenas ações que ninguém vê estão construindo o seu futuro. A leitura de 5 minutos, o treino que você quase desistiu de fazer, o projeto que você revisa em silêncio, tudo isso está somando, mesmo que não pareça. Mas há algo que você precisa entender. A consistência não é uma habilidade inata. Ela é um músculo. E como todo músculo, ela cresce com o uso e enfraquece com o abandono. Ninguém nasce disciplinado. As pessoas se tornam disciplinadas quando percebem o poder de cumprir o que prometem a si mesmas. E é nesse ponto que o jogo muda. Quando você entende que a força de vontade é treinável, você não precisa fazer tudo hoje. Precisa apenas começar com o que pode. A constância é construída em passos pequenos e não em maratonas. Leia por 5 minutos e amanhã leia por 7. Caminhe hoje, corra depois. O segredo é não parar, porque quando você para, a mente começa a duvidar. E quando você continua, o corpo aprende a obedecer. Não espere sentir vontade para fazer. Espere sentir orgulho por ter feito. É esse sentimento que alimenta o ciclo da disciplina. Cada pequena vitória envia um sinal para o seu cérebro. Eu consigo. E o cérebro, por natureza, repete o que funciona. E se você acha que ainda não é disciplinado o bastante, entenda. Isso é normal. Todos começaram do mesmo lugar, da confusão, da inconstância, do desejo de mudar. Mas só alguns permaneceram tempo suficiente para ver o resultado florescer. E esses poucos são os que você admira hoje. Eles não são diferentes. Eles apenas decidiram continuar, mesmo quando parecia inútil. Lembre-se, o sucesso é teimoso. Ele aparece só para quem insiste. E você precisa ser ainda mais teimoso que as suas desculpas, mais forte que a sua preguiça, mais persistente que o seu medo. Então, quando a voz interna começar a dizer não vai dar certo, sorria, porque é exatamente nesse ponto que a maioria para. E você vai continuar. E é aí que a diferença se cria. Aquele que continua quando todos param é o que o mundo chama de sortudo. Mas sorte, na verdade, é o nome que a sociedade dá para quem nunca desistiu. E se essa mensagem está te fazendo pensar, faz um compromisso aqui nos comentários. Escreva: eu escolho continuar.
Essa frase simples vai ancorar a sua mente no propósito, porque quando você escreve, você declara. E quando declara, você transforma pensamento em direção. A partir de agora, cada vez que pensar em desistir, lembre-se de que você está mais perto do que imagina. O progresso é lento até o dia em que ele se torna visível, e nesse dia, tudo muda. Continue. Mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos, mesmo sem certeza, porque é no silêncio da persistência que o sucesso começa a falar. A verdadeira força não está em fazer muito, está em fazer um pouco, mas todos os dias, porque o poder da consistência está no acúmulo invisível, naquilo que você faz quando ninguém está vendo. O mundo admira os resultados, mas ignora o processo. E é o processo, silencioso e às vezes solitário, que constrói o que o mundo chama de sucesso. Pense em um tijolo. Isolado, ele não tem valor algum. Mas quando colocado no mesmo lugar, todos os dias, no mesmo horário, com paciência e propósito, ele forma uma parede. E essa parede, um dia, se transforma em um castelo. O sucesso funciona assim: um tijolo por vez, um hábito por dia. Você não precisa correr. Você precisa apenas continuar construindo. E existe um princípio que transforma qualquer meta em realidade. Não dependa da motivação. Dependa de um sistema. A motivação é como o vento. Muda com o humor, com o clima, com as circunstâncias. Mas um sistema é como o solo firme. Ele te sustenta mesmo quando o vento sopra contra. Por exemplo, se o seu objetivo é ler mais, não diga, vou tentar ler quando sobrar tempo. Crie um sistema. Escolha um horário fixo. Deixe o livro visível, no mesmo lugar. Faça disso um ritual, não uma obrigação. A repetição cria familiaridade e a familiaridade elimina resistência. É assim que os grandes se mantêm firmes. Eles não lutam contra a vontade, eles organizam a mente. Um sistema é o que transforma a intenção em ação. É o que impede que as promessas morram no papel. Você não precisa ser o mais motivado. Precisa apenas ser o mais constante. E quando a constância se torna parte de quem você é, o esforço diminui, mas os resultados se multiplicam. Lembre-se de algo que poucos entendem. A disciplina é uma forma de amor. Amor por quem você está se tornando. Cada vez que você faz o que é certo, mesmo que seja difícil, você está dizendo para si mesmo: eu acredito em mim. Eu mereço o futuro que estou construindo. E é nesse ponto que a vida começa a responder. Porque o universo se alinha com quem tem clareza. Não com quem deseja, mas com quem decide. Quando suas ações passam a refletir suas intenções, tudo ao seu redor começa a mudar. As oportunidades aparecem, as pessoas certas se aproximam e o impossível começa a parecer possível. Mas isso só acontece quando você cria ritmo, e o ritmo nasce da repetição, de fazer algo pequeno todos os dias, até que o pequeno se torne natural, e o natural se torne poderoso. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Mude um hábito, apenas um, e mude com tanta disciplina que ele se torne parte da sua identidade. Napoleon Hill dizia: a repetição da crença fixa a fé. E isso também vale para os hábitos. Quanto mais você repete algo, mais sua mente aceita que esse é o seu novo padrão. Você se transforma naquilo que faz todos os dias. Por isso pergunte-se: o que eu tenho repetido? Preocupação, dúvida ou ação e confiança? O que você pratica se fortalece. Se você pratica medo, ele cresce. Mas se você pratica coragem, ela se torna natural. A constância é o treinamento da fé. É continuar mesmo sem ver resultado, acreditando que o plantio invisível um dia vai florescer. E quando a mente começar a dizer não adianta, lembre-se de quantas vezes você já esteve nesse ponto antes e sobreviveu. Quantas vezes achou que não daria conta e ainda assim deu. A diferença entre o passado e o futuro está no que você decide repetir hoje. Então, crie o seu sistema.
Não espere vontade, crie estrutura, defina horários, limite distrações e, principalmente, honre o compromisso com você mesmo, porque o mundo respeita quem se respeita. E quando você se torna alguém de palavra, o universo começa a confiar em você também. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu escolho criar o meu sistema. Essa simples frase é mais que um comentário, é o início de um novo ciclo. Porque quando você escreve o que decide, você envia um sinal para sua mente. Eu não estou apenas ouvindo, eu estou assumindo o controle. Continue aparecendo, continue repetindo, continue acreditando. Porque tudo o que é feito com constância, cedo ou tarde, floresce. E quando floresce, todos vão chamar de milagre. Mas você saberá, não foi milagre, foi constância. Há um inimigo silencioso que aparece sempre que você decide mudar de vida. Ele é discreto, convincente e sabe usar as palavras certas. Ele diz: você está cansado, hoje não precisa, amanhã você faz melhor. Esse inimigo tem um nome: resistência. A resistência é sorrateira. Ela não grita, ela sussurra. E o mais perigoso é que ela sempre soa razoável. Ela veste a máscara da lógica, te convence de que descansar é mais importante, de que não é o momento certo, de que é melhor esperar a inspiração. Mas o que ela realmente quer é te manter exatamente onde você está, confortável, estagnado e distante da sua evolução. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não plantar as sementes certas, as ervas daninhas crescem sozinhas. E a resistência é exatamente isso, uma erva daninha mental. Ela nasce quando você pensa demais e age de menos. Ela cresce quando você acredita nas desculpas e duvida da sua força. Mas há um segredo que destrói a resistência: ação imediata. Não pense, faça. Não questione, comece. Porque a resistência é poderosa na teoria, mas impotente na prática. Ela vive do adiamento. E quando você se move, mesmo por 5 minutos, ela perde o domínio sobre a sua mente. Quando o corpo age, a mente obedece. Mas quando o corpo para, a mente começa a inventar motivos para continuar parada. Por isso, não espere o clima certo, a hora certa, a energia certa. Espere apenas o momento de começar agora. Você não precisa de mais coragem. Precisa apenas de mais decisão. A resistência adora perfeccionistas, porque o perfeccionista vive adiando o começo até ter certeza de que tudo está pronto. Mas a verdade é que nada estará totalmente pronto. A jornada é o que te prepara, não a espera. E o que o perfeccionista chama de planejamento, muitas vezes é apenas medo disfarçado. A vida recompensa quem age, não quem espera a confiança chegar. A confiança é o prêmio de quem começa, mesmo inseguro. Você não precisa estar preparado para dar o primeiro passo. É o primeiro passo que te prepara. E se você quiser entender o poder disso, pense em qualquer grande conquista da sua vida. Tudo começou com uma decisão simples: fazer, mesmo sem saber o resultado. Mas a resistência é esperta. Ela muda de forma. Às vezes ela aparece como distração. Você abre o celular para ver uma mensagem e, quando percebe, se perdeu em vídeos curtos e conversas vazias. Outras vezes ela surge como cansaço, como se o peso do mundo estivesse sobre você. E em outras, ela aparece como dúvida: será que isso vai dar certo mesmo? Mas há um antídoto infalível: clareza. A mente resiste ao que é vago. Quando você sabe exatamente o que precisa fazer, quando, onde e por que, a resistência enfraquece. Por isso, transforme seus objetivos em instruções claras. Não diga: eu preciso escrever hoje. Diga: às 8 da manhã vou escrever 500 palavras. Não diga: preciso me exercitar. Diga: depois do café caminharei 20 minutos. Clareza é o que separa o sonho da ação.
E aqui vai um princípio poderoso. A resistência não desaparece, mas você aprende a vencê-la mais rápido. Ela sempre tentará te parar, mas com o tempo você vai perceber o padrão, vai ouvir a voz dizendo depois e sorrir, sabendo que é só o velho inimigo tentando te enganar de novo. E nesse momento, você age mesmo assim. E quando faz isso, a resistência perde. De novo. A cada vitória, mesmo pequena, sua autoconfiança cresce. Você começa a perceber que não precisa mais esperar querer. Você faz porque decidiu ser alguém que faz. E esse é o ponto de virada. Quando agir deixa de ser um esforço e passa a ser uma identidade. A partir daí, você não depende mais de motivação. Você se torna o tipo de pessoa que cumpre o que promete. E essa é uma das maiores formas de poder que alguém pode alcançar, a de confiar em si mesmo. Quando você confia em si, o mundo confia em você também. E tudo começa no momento em que você diz: eu não vou esperar me sentir pronto, eu vou agir e o resto virá. Se essa mensagem te tocou, comenta aqui: eu escolho agir, não esperar. Essa simples afirmação é o início do fim da procrastinação. Porque quem escreve o que decide, escreve também um novo destino. Continue, resista à resistência. E lembre-se, a diferença entre o comum e o extraordinário está em uma única decisão: continuar quando tudo dentro de você quer parar. A confiança não é um presente que a vida entrega, é um músculo que você constrói. E assim como qualquer músculo, ele cresce quando é testado. Você não se torna confiante por ler frases motivacionais ou por esperar que o medo desapareça. Você se torna confiante quando age mesmo com medo, quando cumpre o que prometeu, mesmo sem vontade, quando se olha no espelho e diz: eu posso confiar em mim. A autoconfiança nasce toda vez que você faz o que disse que faria. É assim que você começa a se respeitar. E quando se respeita, os outros aprendem a te respeitar também. Não existe poder maior do que esse, o poder de acreditar que você é capaz de contar consigo mesmo. É isso que diferencia quem apenas sonha de quem constrói. Napoleon Hill dizia que a fé sem ação é como uma lâmpada sem energia, bonita, mas apagada. Você precisa acender essa fé com atitude, e a chama se acende com repetição. A repetição é o segredo dos mestres, o caminho de toda a excelência. Não há dom que resista à prática. Não há talento que supere o poder de quem faz, refaz e continua fazendo. Pense num atleta que treina todos os dias antes do sol nascer. Ninguém o vê, mas a cada treino o corpo dele aprende. Os músculos se fortalecem, a mente se ajusta, a confiança cresce. Até que um dia aquele esforço silencioso se transforma em vitória diante de milhares. Mas o palco não é o que cria o campeão, é a constância no silêncio. Com a mente é a mesma coisa. Você não constrói confiança quando tudo dá certo. Você constrói confiança quando continua mesmo quando dá errado. Quando o plano falha, mas você insiste. Quando o progresso é lento, mas você persiste. A confiança é o subproduto da persistência. Ela nasce quando você percebe que não precisa vencer o tempo todo. Basta não desistir. E aqui está um ponto que poucos entendem. Você não precisa se sentir confiante para agir. É o contrário. Você precisa agir para se sentir confiante. A mente humana é treinada pelo comportamento. Ela observa o que você faz e conclui quem você é. Se você age com coragem, mesmo com medo, ela entende: sou corajoso. Mas se você espera o medo passar, ela entende: sou alguém que espera. A ação educa a mente. E quanto mais você age, mais a mente te obedece. É como um ciclo invisível. A ação gera confiança. A confiança gera mais ação. E com o tempo, esse movimento cria uma força interior que ninguém pode te tirar.
Uma certeza tranquila de que, independentemente do que aconteça, você vai dar um jeito, porque já deu antes, porque já enfrentou dias piores e continuou. E quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. Você deixa de buscar motivação e começa a buscar coerência. A motivação é emoção, a coerência é estrutura. Quando suas ações se alinham com quem você quer ser, você começa a sentir orgulho em vez de cobrança. E esse orgulho é a forma mais pura de autoestima que existe. A vida começa a responder de forma diferente quando você se torna alguém coerente. As portas se abrem porque você está preparado. As pessoas certas se aproximam porque percebem a sua verdade. E o universo começa a te tratar como alguém que sabe o que quer, porque finalmente você está agindo como tal. Mas lembre-se, confiança não é arrogância. A verdadeira confiança é silenciosa. Ela não precisa provar, nem se exibir. Ela apenas é. O homem confiante não fala muito, ele faz. Ele sabe que o barulho da consistência é mais alto que qualquer discurso. E é por isso que os grandes se movem em silêncio, porque entendem que o som do progresso é interno. Você quer saber quando a transformação começa? Quando você para de se ver como alguém tentando mudar e começa a se ver como alguém que já está mudando. O seu cérebro acredita naquilo que você repete. Se você repete "sou disciplinado", mesmo que ainda esteja aprendendo, o seu subconsciente começa a buscar formas de validar isso. E pouco a pouco, essa crença vira comportamento. Então, toda vez que você pensar em desistir, lembre-se, você não está começando do zero. Você está começando do aprendizado. Nada foi perdido. Cada tentativa falha é um tijolo no castelo da sua autoconfiança. E quanto mais tijolos você coloca, mais sólido ele fica. Se essa mensagem te tocou, comenta aqui: "Eu confio em mim". Essa frase é simples, mas poderosa. Porque quando você escreve isso, está dizendo ao universo que entende o próprio valor. E é assim que a fé se torna concreta, com ação, com coerência e com confiança. Continue agindo, continue confiando, continue acreditando, porque a constância não apenas muda resultados, ela muda identidades. E quando você muda quem é, o mundo inteiro muda diante de você. E verdadeira disciplina não começa quando tudo está bem. Ela nasce nos dias em que você mais quer desistir. Nos dias em que o corpo pede descanso, a mente pede fuga e o coração pede desculpas. É nesse momento que o destino te observa. Porque o que você faz quando ninguém vê, quando ninguém cobra, é o que define quem você realmente é. Disciplina é o elo entre o que você quer e o que você se torna. Ela é a ponte entre o sonho e a realização. E ao contrário do que muitos pensam, disciplina não é castigo, é liberdade. Liberdade de não ser escravo dos impulsos, das vontades passageiras, das emoções que mudam a cada dia. Quando você é disciplinado, você não vive reagindo ao mundo. Você cria o seu próprio ritmo. Você já percebeu como as pessoas indisciplinadas vivem sempre presas em um ciclo? Elas começam empolgadas, desanimam na primeira dificuldade e recomeçam quando o entusiasmo volta. Vivem começando de novo. Mas quem é disciplinado não depende de entusiasmo, depende de propósito. Porque o entusiasmo é fogo de palha, aquece rápido e apaga rápido. O propósito é brasa, queima constante, silenciosa e firme. E o propósito, quando aliado à disciplina, cria algo extraordinário: constância emocional. Você deixa de oscilar entre o "hoje estou bem" e o "hoje não consigo". Você faz o que precisa ser feito, independente do humor do dia. E é assim que se constrói grandeza, na rotina comum, na segunda-feira cinza, no momento em que a vontade vai embora e a decisão fica. Disciplina é você acordar e dizer: "Eu não preciso sentir vontade, eu só preciso agir". É transformar o ato de agir em parte da sua natureza.
E com o tempo, essa natureza te dá algo que poucos possuem: paz. Sim, paz. Porque a disciplina elimina a culpa. Você não se culpa mais por não cumprir o que promete, você apenas cumpre. E cumprir é a forma mais pura de descanso para a mente. Mas há algo que poucos entendem. Disciplina não significa rigidez. Ser disciplinado não é viver uma vida sem prazer. É justamente o contrário. É viver com tanto propósito que até o esforço ganha sentido. É quando você faz o que precisa com presença e consciência, sabendo que cada ato, por menor que pareça, te aproxima da sua melhor versão. Veja um exemplo simples. Você decide dormir mais cedo, não porque alguém mandou, mas porque entende que o seu corpo é o seu templo. Você se exercita não por estética, mas por respeito ao dom da vida. Você estuda, não por obrigação, mas por amor ao próprio crescimento. A disciplina, quando amadurece, deixa de ser luta e se torna devoção. Napoleon Hill dizia que o homem disciplinado não é o que resiste ao prazer, mas o que entende o prazer de resistir. E isso é poderoso. Porque há um tipo de alegria que só o disciplinado conhece, a de se orgulhar de si mesmo, de deitar a cabeça no travesseiro e sentir que fez o que precisava, que honrou o tempo, que se aproximou do propósito. Esse sentimento vale mais do que qualquer distração passageira. A disciplina também é o que separa quem busca resultados de quem busca reconhecimento. O disciplinado não precisa que os outros vejam. Ele trabalha em silêncio, sabendo que o tempo revelará. Porque o tempo é justo, ele entrega a colheita apenas a quem planta todos os dias. Quem semeia de vez em quando, colhe de vez em quando, mas quem semeia com constância, colhe abundância. E existe uma transformação sutil que acontece dentro de quem pratica a disciplina verdadeira. No início, você precisa se forçar a agir, mas depois algo muda. O ato de agir se torna prazeroso. Você passa a sentir orgulho do esforço. A rotina deixa de ser um peso e se torna uma expressão de amor próprio. Você começa a perceber que o que antes era sacrifício, agora é autocuidado. A disciplina, no fundo, é a arte de cuidar de si. É o ato de proteger a sua visão dos sabotadores diários. E quando você vive assim, nada te abala com tanta facilidade. Porque a vida pode até mudar o cenário, mas você carrega a estrutura dentro de si. E quem tem estrutura nunca volta ao ponto de partida. Então, se hoje você sente que está lutando contra a sua própria mente, respira. Isso é o sinal de que você está evoluindo. O desconforto é o preço da transformação, mas o conforto é o preço da estagnação. Escolha o que dói agora para viver o que cura depois. A disciplina não é o fim da liberdade, ela é o início dela. E quem entende isso, entende tudo. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui. Eu escolho a disciplina. Porque quando você escreve isso, você faz mais do que declarar. Você decide. E a decisão é a semente de toda mudança. Continue firme. Continue constante. E lembre-se, quem mantém o ritmo sempre ultrapassa quem corre demais e para cedo demais. A disciplina é o passo que nunca para. E é ela que te levará onde a pressa nunca consegue chegar. Existe uma força silenciosa que constrói impérios, transforma pessoas comuns em referências e cria resultados que o mundo chama de sorte. Essa força tem um nome simples, mas um poder imenso: repetição. Tudo o que você admira, tudo o que parece impossível, foi construído à base da repetição. Os grandes músicos tocam as mesmas notas por anos, até que a melodia se torne natural. Os atletas repetem o mesmo movimento milhares de vezes, até que o corpo haja sem pensar. Os empreendedores de sucesso erram, corrigem e tentam de novo, não uma, mas 100 vezes, até encontrar o caminho certo. Não existe grandeza sem repetição. A repetição é o martelo invisível que molda a mente.
A cada ato repetido, você esculpe uma nova versão de si mesmo. E sem perceber, o que antes exigia esforço passa a ser natural. O que antes era um desafio passa a ser o seu normal. É assim que nasce o poder do hábito, quando o certo se torna automático. Napoleon Hill dizia que você é o que pensa repetidamente e faz repetidamente. A repetição é o que transforma o aprendizado em sabedoria, o desejo em realidade e o medo em confiança. Mas é também o que transforma desculpas em rotina. Se você repete a procrastinação, ela se torna identidade. Se repete o medo, ele se torna um padrão mental. Tudo o que você faz todos os dias está te formando ou te limitando. Pense nisso. Cada escolha é uma semente, mas é a repetição que a faz crescer. Você pode plantar o bem uma vez e esquecer. Nada acontece. Mas se regar todos os dias, mesmo sem ver os resultados de imediato, um dia o fruto aparece. E quando aparece, parece mágica. Mas nunca foi mágica. Foi repetição disfarçada de milagre. O problema é que muitos desistem antes que o resultado floresça. Querem o fruto sem passar pelo processo. Mas o crescimento é invisível por muito tempo, e é exatamente aí que a maioria desiste. O que diferencia o mestre do iniciante não é talento, é paciência. O mestre continua repetindo mesmo quando parece que nada está mudando. Ele entende que o invisível sempre antecede o visível, e há algo poderoso na repetição. Ela cria confiança real. Não aquela confiança vazia das palavras, mas a confiança construída pelo fazer. Quando você faz algo todos os dias, o medo perde o controle. Você não precisa mais se convencer a agir, você apenas age, porque a mente aprende com o corpo, e o corpo aprende com a prática. Por isso, não subestime os pequenos gestos diários. Uma página escrita hoje, uma caminhada curta, um hábito simples mantido. Essas pequenas ações, quando acumuladas, constroem o tipo de pessoa que você sempre quis ser. E o mais belo é que o processo de repetição muda você por dentro. Enquanto o mundo vê apenas o resultado, você sente o fortalecimento interior que só quem persiste conhece. E lembre-se, a repetição não exige perfeição, ela exige presença. Você não precisa acertar todos os dias, precisa apenas aparecer todos os dias, porque a constância tem mais poder do que a intensidade. É melhor fazer um pouco todos os dias do que muito de vez em quando. A disciplina diária vence a motivação passageira todas as vezes. Quando você pratica algo diariamente, cria uma nova frequência mental. E essa frequência começa a atrair experiências compatíveis. Você começa a se sentir merecedor. E o universo responde a quem está disposto a repetir o esforço. A vida recompensa quem permanece. Mas é preciso estar atento. A repetição também funciona para o negativo. Se você repete reclamações, cria pessimismo. Se repete desculpas, cria mediocridade. Por isso, repita o que te fortalece. Repita pensamentos de fé, atitudes de coragem, gestos de crescimento, porque o que é repetido se torna real. E aqui vai um segredo que muda tudo. No início, você precisa forçar o hábito, mas com o tempo, o hábito te impulsiona. No começo, você precisa empurrar, depois ele te puxa. Esse é o ponto onde o esforço se transforma em identidade. E quando você chega lá, o impossível deixa de existir. Então, se hoje parece difícil manter o ritmo, lembre-se. Você está treinando o músculo da persistência, e esse é o músculo mais poderoso que existe. Ele é o que sustenta sonhos quando o resto falha. Ele é o que mantém a chama acesa quando tudo ao redor escurece. Não é sobre vencer rápido, é sobre não parar. E a repetição é o caminho que te garante isso. Você não precisa mudar o mundo em um dia, só precisa se comprometer com o próximo passo. Um passo hoje, outro amanhã. E quando olhar para trás,
Vai perceber que o caminho inteiro foi construído por pequenas repetições que pareciam insignificantes. Mas foram elas que mudaram tudo. Se essa mensagem te inspira, comenta aqui. Eu escolho repetir o que me fortalece. Escrever isso é o primeiro passo para afirmar o compromisso com o seu próprio crescimento. Continue repetindo, continue acreditando, continue se tornando, porque quem repete o certo todos os dias, um dia se torna invencível. Vai chegar o dia em que você vai acordar cansado, cansado de tentar, de esperar, de recomeçar. Vai olhar para o espelho e pensar, será que tudo isso vale mesmo a pena? E é exatamente nesse momento que a vida testa se você está pronto para o próximo nível. A verdade é que o caminho de quem cresce não é feito só de vitórias. É feito de quedas, de pausas, de dias em que nada parece fazer sentido. Mas é justamente nesses dias que a sua força é medida, não pela euforia da conquista, mas pela coragem de continuar. Porque desistir é fácil, persistir é raro. Todos os grandes nomes que você admira já quiseram parar. Cada um deles enfrentou momentos de solidão, dúvida e exaustão. Mas o que os manteve em pé não foi motivação, foi compromisso. Eles entenderam que a vontade é passageira, mas a decisão é permanente. E quando você se compromete de verdade, não existe se der certo. Existe apenas até dar certo. Quando tudo parecer pesado demais, lembre-se, o peso que você sente hoje é o mesmo que vai te deixar mais forte amanhã. Assim como o músculo só cresce quando é desafiado, o espírito só se expande quando é testado. O desconforto que você sente agora não é sinal de fraqueza, é sinal de evolução. Você está saindo da zona onde é fácil viver para o espaço onde é possível vencer. A mente humana é esperta. Ela vai tentar te enganar. Vai sussurrar que está tudo bem em parar por um tempo, que você merece descanso, que ninguém vai notar se você desistir agora. Mas o seu futuro vai notar. A versão de você que já venceu está lá na frente, te esperando. E cada vez que você insiste, mesmo sem vontade, você dá um passo em direção a ela. A maioria das pessoas para quando o progresso deixa de ser visível. Mas é nesse momento, quando parece que nada está acontecendo, que as maiores transformações estão se formando invisíveis dentro de você. É como uma semente sob a terra. Ninguém vê o crescimento, mas isso não significa que ela não esteja viva. Ela está apenas criando raízes. E quanto mais profundas forem as raízes, mais firme será a árvore. Então, quando tudo dentro de você disser pare, ouça o sussurro que diz só mais um dia, só mais um treino, só mais uma tentativa, só mais uma vez. Porque o que separa quem vence de quem desiste é, na maioria das vezes, um único dia de insistência, um dia a mais, um passo a mais. Uma escolha de não desistir, mesmo quando ninguém te aplaude. E aqui está o segredo. Você não precisa se sentir forte para continuar. Precisa apenas não se entregar. Há uma diferença enorme entre estar cansado e desistir. Cansaço é natural. Desistir é escolha. E você é mais forte do que qualquer desânimo momentâneo. Lembre-se das vezes que você achou que não aguentaria. E aguentou. Lembre-se dos dias em que a dor parecia insuportável e mesmo assim você seguiu. Essas memórias são provas de que você pode mais do que imagina. A força que você procura já está aí dentro de você. Só precisa ser relembrada. Nos dias de fraqueza, não se cobre por estar cansado, apenas se mantenha no jogo, mesmo devagar, mesmo sem brilho. Porque a vitória não é de quem corre mais rápido, é de quem permanece. E às vezes, permanecer é o maior ato de coragem que existe. Sabe aquele momento em que tudo parece dar errado? Quando o plano falha, as pessoas somem e o caminho escurece? É o universo te testando. Não para te punir, mas para te provar.
para te mostrar que você é capaz de caminhar mesmo sem ver o próximo passo. É nesse ponto que você deixa de apenas sonhar e começa a se tornar. Você pode estar exausto agora, mas acredite, esse esgotamento é temporário. O arrependimento de desistir, esse sim é permanente. E toda vez que você pensa em parar, lembre-se do porquê começou. Porque lá no início havia uma razão que acendeu o fogo em você. Essa razão ainda existe, ela só está coberta pela poeira do cansaço. Sopre a poeira, reacenda o fogo e continue. Você não precisa vencer o mundo hoje, precisa apenas vencer o impulso de desistir. E isso, meu amigo, é uma vitória enorme. Então, da próxima vez que sentir vontade de parar, faça o oposto. Pare apenas para respirar, mas nunca para desistir. Feche os olhos, lembre-se do seu propósito e dê mais um passo, porque cada passo, mesmo pequeno, é uma declaração. Eu ainda estou aqui, eu ainda acredito, eu ainda continuo. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que os dias mais difíceis foram os que mais te fizeram crescer, porque foram eles que moldaram o seu caráter, o seu foco e a sua fé. O ouro não nasce brilhando. Ele só se torna valioso depois de passar pelo fogo. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está sendo lapidado. Então, não fuja do fogo. Use-o para forjar a sua força. E siga, mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. Porque quem não desiste nunca volta ao ponto de partida. E quem continua, um dia colhe o que ninguém acreditava que ele seria capaz de plantar. A verdade é que grandes vitórias são raras. O que realmente transforma uma vida são as pequenas vitórias, aquelas silenciosas, quase invisíveis, que passam despercebidas pelos outros, mas que dentro de você significam tudo. É levantar mesmo sem vontade, é manter o foco mesmo sem aplausos, é resistir à distração, à dúvida, ao velho hábito de adiar o que precisa ser feito. Essas são as pequenas vitórias que constroem gigantes, porque é fácil celebrar os grandes momentos. Difícil é celebrar quando ninguém vê. Difícil é se orgulhar de algo tão simples como ter cumprido o que prometeu a si mesmo. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A cada pequena vitória, você envia uma mensagem ao seu cérebro. Eu posso confiar em mim. E confiança própria é a base de toda conquista duradoura. Não é sobre mudar o mundo em um dia, é sobre mudar o seu comportamento em um pequeno momento e repetir isso até que a mudança se torne quem você é. Um passo por vez, uma escolha por dia, uma promessa cumprida de cada vez. Pense em um escultor. Ele não cria uma obra-prima com um único golpe de cinzel. Ele remove pequenas imperfeições, um fragmento de cada vez, até que a forma escondida na pedra se revele. É assim também com a sua vida. Você é o escultor e o mármore ao mesmo tempo. E cada pequeno ato de disciplina é um golpe de cinzel revelando o seu verdadeiro eu. Mas existe um detalhe que poucos percebem. As pequenas vitórias só acontecem quando você escolhe agir, e não quando espera sentir vontade. A diferença entre quem cresce e quem apenas sonha está nessa decisão simples. Você não precisa de um dia perfeito para começar. Você precisa apenas de disposição para dar o primeiro passo. Quantas vezes você já esperou o momento certo? Esperou ter mais tempo, mais energia, mais motivação, mas o momento certo nunca chega. E a verdade é que ele nunca vai chegar, porque o momento certo é aquele em que você decide começar, mesmo sem estar pronto. A prontidão vem da ação, não da espera. E quando você entende isso, a sua vida muda. Você para de se preocupar com o tamanho do passo e passa a se concentrar na direção. Porque um passo pequeno na direção certa vale mais do que 1000 passos sem propósito. Talvez hoje o seu passo seja simples. Ler por 10 minutos. Fazer uma caminhada curta. Dizer não a algo que te afasta do seu propósito.
Parece pouco, eu sei, mas é isso que vai moldar o seu destino. A vitória não está em fazer tudo, está em fazer algo hoje. O segredo é entender que consistência gera confiança e confiança gera progresso. E esse progresso, mesmo lento, é o que cria o tipo de vida que você realmente deseja. Quando você junta 365 pequenas vitórias, você constrói um ano extraordinário. E quando acumula anos assim, você constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Mas cuidado, o mundo vai tentar te convencer de que só vale a pena o que é grande, rápido e impressionante. Vai tentar te vender a ilusão do sucesso instantâneo, do resultado imediato. Não caia nessa armadilha. O que cresce rápido, murcha rápido. O que é construído com paciência dura para sempre. Aprenda a se orgulhar do processo. Sinta gratidão por cada passo. Ame a jornada, mesmo quando ela parecer lenta. Porque enquanto os outros correm em círculos buscando atalhos, você estará avançando, firme, constante e em paz. A cada pequena vitória, algo muda dentro de você. Você se fortalece, você ganha clareza. Você percebe que o impossível é apenas uma soma de pequenas ações possíveis. E essa percepção te liberta. Pense em quantas vezes você já quis desistir e mesmo assim seguiu em frente. Isso também é uma vitória. Cada não que você disse à procrastinação, cada manhã em que você levantou mesmo cansado, cada escolha silenciosa de continuar, essas são as vitórias que ninguém vê, mas são as que te levam mais longe. E é por isso que o sucesso verdadeiro não faz barulho. Ele acontece no silêncio, nas pequenas decisões que ninguém comenta. Mas um dia, inevitavelmente, o resultado aparece. E quando aparecer, todos vão chamar de sorte. Mas você vai saber, não foi sorte, foi consistência, foi coragem. Foi o poder das pequenas vitórias acumuladas em silêncio. Então, antes de dormir hoje, olhe para o seu dia e pergunte: qual foi a minha pequena vitória de hoje? E quando encontrar a resposta, sorria. Porque é assim que a grandeza é construída, um pequeno passo de cada vez, um ato simples após o outro. Se essa mensagem tocou algo em você, comente. Hoje eu escolho a minha pequena vitória. E lembre-se, quem vence o hoje, vence o amanhã. Você já percebeu como o ambiente em que você vive molda o tipo de pessoa que você se torna? Às vezes, não é falta de força de vontade. É o lugar errado drenando a sua energia, as pessoas erradas apagando o seu brilho e os estímulos errados alimentando a sua distração. Você pode ter os melhores planos, os maiores sonhos, mas se o seu ambiente não estiver alinhado com eles, você vai andar em círculos. É como tentar nadar contra uma correnteza. Não é que você não saiba nadar, é que a água te puxa para o lado oposto. Napoleon Hill dizia: o ambiente é mais forte do que a vontade. E ele estava certo. Porque o que você vê, ouve e sente todos os dias vai, aos poucos, programando a sua mente, sem que você perceba. As conversas que escuta, os vídeos que assiste, as pessoas com quem convive, tudo está moldando sua visão de mundo, seu humor, suas crenças e até seus resultados. Por isso, se você quer mudar sua vida, não comece tentando mudar tudo de uma vez. Comece mudando onde e com quem você vive. Porque é impossível manter uma mente milionária cercado de mentalidade de escassez. É impossível manter foco em um ambiente de caos. E é impossível ser disciplinado quando tudo ao seu redor te convida à distração. Olhe ao seu redor. Como está o seu espaço? Bagunçado, cheio de ruídos, cheio de coisas que te prendem no passado. O ambiente físico reflete o mental. Quando você limpa o que está fora, algo dentro de você também se organiza. Uma mesa arrumada é um símbolo de clareza. Um quarto em ordem é um lembrete de autocuidado. Cada espaço organizado é uma declaração silenciosa de que você está pronto para receber o novo. Agora pense nas pessoas. Quem você ouve? Quem te inspira?
Quem te puxa para cima? Ou será que você está rodeado de gente que reclama, que desmotiva, que te faz duvidar do seu potencial? Entenda algo, a energia é contagiosa. Você absorve o que está ao seu redor. Se passa o dia entre pessoas negativas, não importa o quanto tente, vai se sentir drenado. Mas se convive com pessoas que acreditam, que buscam, que crescem, o seu padrão se eleva naturalmente. E se hoje você não tem esse tipo de gente perto, tudo bem. Você pode começar criando o seu ambiente virtual de crescimento. Assista a quem te inspira. Leia quem te desperta. Ouça quem te fortalece. A internet pode ser uma armadilha, mas também pode ser uma ponte. Depende do que você escolhe consumir, porque o que entra pelos seus olhos e ouvidos, mais cedo ou mais tarde, vai sair pela sua boca e pelas suas ações. Não é exagero dizer, você é o reflexo do seu ambiente. Se você vive no caos, vai pensar com confusão. Se vive na ordem, vai agir com clareza. Se vive entre pessoas que sonham pequeno, vai achar que sonhar grande é absurdo. Mas se rodeia de quem expande, vai perceber que crescer é natural. Quer mudar sua vida? Então mude o cenário onde ela acontece. Tire o que não serve mais, afaste o que te puxa para baixo. Crie rituais de foco, transforme o seu espaço em um lembrete do seu propósito. Uma vela acesa, uma frase na parede, uma playlist que te conecta. Tudo isso são gatilhos visuais e emocionais que dizem, aqui eu cresço. E não se esqueça, o ambiente também é feito de hábitos. Seu dia é o palco onde a sua mente se apresenta. Se o roteiro é desorganizado, o resultado será o mesmo. Mas se você começa o dia com intenção, acordando cedo, respirando fundo, agradecendo, lendo algo inspirador, você cria uma atmosfera de vitória antes mesmo de o mundo acordar. Você não precisa mudar o planeta para mudar sua vida, só precisa mudar o seu pequeno universo. Organize o que te cerca e você vai perceber que o seu pensamento se organiza também. Limpe o que está em volta e verá que a clareza volta a morar dentro de você. Afaste o ruído externo e a sua intuição vai falar mais alto. E lembre-se, ambientes não apenas influenciam comportamentos, eles criam identidades. Se você vive em um lugar que favorece a disciplina deixa de ser esforço, ela se torna parte do seu jeito de ser. Mas se você vive em um ambiente que favorece a procrastinação, não importa o quanto queira mudar, o ambiente vai te puxar de volta para o antigo padrão. A boa notícia é que você tem poder sobre isso. Você pode redesenhar o seu mundo, e cada ajuste que fizer, por menor que pareça, vai te aproximar da vida que você quer viver. Mude o som, a visão, a energia ao seu redor, e tudo começa a fluir de forma diferente. A mente responde ao ambiente como uma flor responde à luz. Ela se fecha no escuro, mas quando há luz, ela desabrocha. Se essa mensagem te tocou, comenta aqui. Eu escolho viver em um ambiente que me faz crescer. Esse é o primeiro passo para transformar o lugar onde você está no solo fértil dos seus maiores resultados. No fim de tudo, existe uma verdade simples. A vida não muda de um dia para o outro. Ela muda no exato momento em que você decide que não vai mais voltar atrás. Consistência, disciplina, ambiente, propósito, tudo começa e termina em uma única escolha. A de não se trair mais, de não adiar o que precisa ser feito, de não viver esperando o amanhã que nunca chega. Você não precisa de mais motivação, você precisa de decisão, porque quando a decisão é verdadeira, ela cria movimento, e o movimento cria transformação. Quantas vezes você já esperou o momento certo para começar? Esperou ter mais dinheiro, mais energia, mais apoio? Mas o que poucos percebem é que o momento certo não vem, ele é criado. Criado quando você age, mesmo com medo. Criado quando você avança, mesmo cansado.
criado quando você decide que não vai mais negociar com as próprias desculpas. A maioria das pessoas desiste porque acha que o sucesso é um evento, mas o sucesso é um processo. É o resultado de pequenas ações repetidas com fé, mesmo quando ninguém está vendo. É o reflexo de todas as vezes em que você escolheu agir, mesmo quando não sentia vontade. E é por isso que os resultados mais sólidos são silenciosos. Eles nascem quando o mundo está dormindo e você ainda está lá, trabalhando em si mesmo. Napoleon Hill dizia: "O homem que controla sua mente pode conquistar qualquer coisa." E controlar a mente não significa eliminar o medo, o cansaço ou a dúvida. Significa não deixar que eles ditem o seu destino. A disciplina não é uma prisão, é liberdade. Porque quando você domina a si mesmo, nada de fora te controla mais. Pare um instante e pense: quantas coisas incríveis você poderia ter vivido se tivesse apenas continuado? Quantas portas teriam se aberto se você tivesse ficado mais um pouco? A diferença entre quem chega e quem para é minúscula. Geralmente é apenas mais um passo. O problema é que a maioria desiste a um passo do resultado. Mas você não. Você está aqui, ouvindo isso, porque existe dentro de você algo que ainda acredita, algo que ainda quer. Algo que não aceita mais viver abaixo do seu potencial. E é isso que te diferencia. Não é sorte, nem talento, é fome de evolução. E essa fome precisa ser alimentada com ação. A partir de hoje, olhe para cada dia como uma nova chance de construir algo maior. Não importa o que aconteceu ontem. O que importa é o que você vai fazer agora. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar a direção. E mudar a direção muda o destino. Crie o hábito de começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Cada recomeço é uma declaração de força. Cada novo passo é uma prova de fé. E cada vez que você escolhe continuar, o universo responde. As oportunidades começam a surgir. As pessoas certas aparecem. E pouco a pouco, tudo começa a se alinhar. O segredo não é vencer sempre. O segredo é não desistir nunca, porque o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é se, quando ele passar, você vai estar mais perto do que quer, ou mais preso ao que teme, e essa escolha é só sua. Então, a partir de hoje, não viva esperando inspiração. Crie ritmo, não espere o ambiente perfeito, construa o seu. Não espere confiança. Prove a si mesmo que é confiável. Não espere que o medo desapareça. Caminhe com ele e mostre que ele não te comanda. E se algum dia a dúvida voltar, repita para si mesmo: eu sou o resultado das minhas ações, não das minhas emoções. Essa frase é um lembrete poderoso de que você está no controle. Porque o mundo vai tentar te distrair, te cansar, te convencer de que não vale a pena. Mas enquanto você continuar, o jogo ainda está em suas mãos. Um dia, quando olhar para trás, vai entender que cada esforço valeu a pena. Vai perceber que o sofrimento virou sabedoria, que o medo virou força e que as pequenas ações diárias se transformaram em grandes vitórias. E vai sorrir, não por ter chegado, mas por ter descoberto quem você se tornou no caminho. Agora é a sua vez, não amanhã, não quando estiver pronto, mas agora. Comece pequeno, mas comece. E nunca mais pare, porque o mundo precisa do que só você pode construir. E o seu futuro já está te esperando, do outro lado da consistência. Se essa mensagem te tocou, comente. Eu escolho continuar. E lembre-se, Deus, o universo e o destino sempre se movem em favor de quem age. Então, haja, com fé, com coragem, com disciplina, e faça a sua vida acontecer.